Olá pessoal, vamos fazer a correção da semana 3 do nosso PET volume 6 de matemática. A nossa unidade temática é geometria e o nosso objeto de conhecimento são as transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção da simetria em relação ao eixo e à origem. O objetivo das atividades desta semana é reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. Então, a atividade 1 fala o seguinte: Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificarem em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem esta peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não em qualquer lugar, mas sim o simétrico desta peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Desenhe o peão nessas 3 novas posições. Então, aqui nós temos o tabuleiro de xadrez, né? E aqui nós temos em vermelho o eixo X, né? Na horizontal, na vertical, o eixo Y, certo? Os quadrantes nós sabemos que são no sentido anti-horário, ou seja, contrário do relógio. Então, nós temos aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O peão está no terceiro quadrante. Desenhar o peão em relação ao eixo X. O eixo X está aqui. Se você observar, ele está na 1, 2, 3, na posição 3 em relação ao eixo X para baixo. O simétrico dele seria desenhá-lo na posição 3 acima do eixo X. Se ele está 1, 2, 3, na posição 3 abaixo, o seu simétrico em relação ao eixo X vai ficar na posição 1, 2, 3 acima. Então, esse desenho do peão aqui é em relação ao eixo X. Ele está localizado no terceiro quadrinho em relação ao eixo X, porque ele está no terceiro quadrinho em relação ao eixo Y. Então, ele veio parar no segundo quadrante, correto? Continuando, em relação ao eixo Y, se você observar em relação ao eixo Y, pessoal, ó, em relação ao eixo Y, ele está na posição 1, 2, na posição 1, 2, né, à esquerda do Y, né? Então, o seu simétrico seria na posição 2 à direita. Então, você conta 1, 2 à direita do Y. Então, em relação ao eixo Y, a posição do peão está 1, 2 à direita do Y. O seu simétrico em relação ao eixo Y na posição 1, 2, né, à direita. Ele está à esquerda, na posição 1, 2 à direita do vídeo. Então, aqui, o desenho o peão em relação ao eixo Y. O seu simétrico em relação ao eixo Y. E em relação à origem aqui, né? É só você ver a localização, né, dele em relação a X e Y. Em relação a X, ele está 1, 2, 3. Em relação a Y, 1, 2. Então, você vem em relação à origem, né? Você vai contar 1, 2, 3 em relação a X, 1, 2 em relação a Y, e ele veio parar aqui no primeiro quadrante. Então, aqui é em relação ao eixo X, aqui em relação ao eixo Y e aqui em relação à origem, né? Que você conta 1, 2, 3, 1, 2. Aí você vem em relação à origem, né? Vai transportar para cá o simétrico 1, 2, 3, 1, 2, certo? Número 2. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo Y. Então, aqui nós temos a metade da figura, certo? Observe as questões e responda a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então, esse ponto aqui, ó, se ele está em cima do 5 do Y, significa que o x dele foi 0. Então, esse ponto é o 0, 5. Esse ponto aqui, ele tem o x menos 1 e o y 2, certo? Menos 1 e 2. Esse ponto aqui, ele tem o x menos 4 e o y 2. Então, ele é o ponto menos 4 e 2.
Esse ponto está em cima do menos 2 do x, então significa que o y dele é 0, certo? Quando o ponto é em cima do próprio número, a outra coordenada é 0. Esse ponto aqui, o x dele é o menos 3 e o y dele também é o menos 3. E o último ponto aqui, ele está em cima do menos 1 do y, então significa que o x dele é o 0, então é o ponto 0 e menos 1. Então, os 6 pontos que estão no desenho é 0 e 5, menos 1 e 2, menos 4 e 2, menos 2 e 0, menos 3 e 3 e 0 e menos 1. Lembrando que primeiro a gente coloca o valor do x, depois o valor do y, porque o par ordenado é o x, y. B. Quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para concluir a figura? Então, para concluir a figura, né, nós vamos riscar aqui e o simétrico de menos 1 e 2 é o 1 e o 2, ó, na mesma posição. O y não muda, permanece o 2. O x, que era menos 1, passa a ser 1, então esse ponto é 1 e 2. Simétrico ao menos 4 e 2 é o 4 e 2, ó, certo? O y não vai mudar, permanece o 2 e o x passa a ser 4 positivo, certo? Simétrico ao menos 2 e 0, na mesma posição, ó, se você organizar na mesma posição, você vai encontrar o 2 e o 0, certo? O y não muda e o 2 passa a ser positivo. E na mesma posição aqui, ó, o simétrico de menos 3 e 3, é o 3 e o menos 3, né? O y não vai mudar, que é o menos 3, e o x passa a ser o x positivo, ó, o 3 positivo, certo? Simétricos que eles estão nos lados opostos na mesma posição, ok? Então, os pontos que ficaram faltando para completar as figuras é 1 e 2, 4 e 2, 2 e 0 e 3 e menos 3. C. O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Letra A. Manter a abscissa ordenada? Não, né? Se eu manter a abscissa ordenada, por exemplo, manter esse ponto aqui, ó, menos 1 e 2, eu não vou conseguir desenhar a figura. Então, isso não é verdade. Manter a abscissa e multiplicar a ordenada por menos 1 é o contrário, né? A gente percebeu que do ponto menos 1 e 2, ó, o 2 que é a ordenada, que pertence ao y, permaneceu. O menos 1 que é a abscissa, de negativo ele passou a ser positivo. Então, menos vezes menos é mais, então multiplicou por menos 1. Então, não foi a ordenada que foi multiplicada, foi a abscissa. C. Multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada? Sim. Toda a abscissa ela se tornou positiva, porque foi multiplicada por menos 1, ó. Menos 1, menos vezes menos é mais. Menos 4, menos vezes menos é mais. Menos 2, menos vezes menos é mais. Menos 3, menos vezes menos é mais. Então, a abscissa, ou seja, os valores do x, foram multiplicados por menos 1, essa é a resposta correta. Multiplicar a abscissa por menos 1 e a ordenada também por menos 1? Não, a gente viu, acabamos de ver que é somente a abscissa, ou seja, somente o valor do x que é multiplicado por menos 1. Letra D. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y, dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Ó, se você observar os pontos 0 e 5 e 0 e menos 1, não tem simétrico, porque eles já estão no próprio eixo. Eles fazem parte do eixo y, certo? Se eles fazem parte do eixo y, eles não têm simétrico, certo? Então, a resposta é o quê? Os vértices de coordenadas 0 e 5 e 0 e menos 1 estão sobre o eixo y, por isso não possuem simétricos em relação a esse eixo. Eles não possuem simétricos em relação ao eixo y, porque eles estão no próprio eixo y. Essa é a resposta correta da letra D, certo? Tranquilo, né, pessoal? Atividade 3. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Então, nós temos a linha tracejada, né? E essa linha tracejada é o eixo de simetria.
Então, se a gente vai desenhar o simétrico dessa figura em relação a esse eixo. Então, esses dois pontos da figura aqui, esse pedaço da figura, vai coincidir com a outra. Então, é só a gente contar as posições. Ó, aqui a gente tá 1, 2, 3, na terceira posição. Então, abaixo a gente vai contar 1, 2, né? 1, 2, 3, a terceira posição. Esse ponto aqui, ele está a 1, 2, 3, 4. Então, a gente vem para baixo. 1, 2, 3, 4, certo? Esse ponto aqui está a 1, 2. Então, a gente vem para baixo e conta. 1, 2, marquei o ponto aqui, certo? E agora eu risco, né? E tenho a minha figura simétrica em relação à linha tracejada, certo? Essa figura aqui, ela tá escura, então a gente tem que tomar cuidado com os pontos que não estão visíveis. Vamos começar por esse aqui, ó. Esse aqui está a 1, 2, 3, 4. Então, você vem e conta 1, 2, 3, 4 e marcou ele aqui, certo? Esse outro aqui está a 1, 2, então você vem e conta 1, 2 e marca aqui. Esse outro aqui está a 1, 2, 3, então você vem e conta 1, 2, 3 e marca aqui, certo? Esse ponto aqui, ó, ele está a 1, 2, 3, 4. Você viu que tem um ponto escondido aqui. Então, você vem e conta, ó, 1, 2, 3, 4 e marca aqui. Esse aqui, ó, ele está a 1, 2, ó, cuidado, 3, 4, 5, 6. Então, você vem e conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e marca aqui. E o último ponto também, ó, 1, 2, 3, 4. Opa, vamos de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente risca a figura e nós obtemos a simétrica dela em relação à linha tracejada, que é o eixo de simetria, certo? A última questão. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao y. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo y e desenhe a outra metade da figura. Então, aqui vamos primeiro marcar os pontos. Ó, nós temos aqui esse ponto. Se ele está em cima do próprio 4 do y, então o x referente a ele é 0. Então, nós temos o ponto 0 e 4. Esse ponto aqui tem o x menos 3 e o y 4. Então, temos o ponto menos 3 e 4. Esse ponto aqui tem o x menos 3 e tem o y 5. Então, nós temos o ponto menos 3 e 5. Primeiro é o valor do x. Esse ponto aqui tem o x menos 5 e o y 3. Então, nós temos o ponto menos 5 e 3. Esse ponto aqui tem o x menos 3 e o y 1. Então, nós temos o ponto menos 3 e 1, certo? Esse ponto aqui tem o x menos 3 e o y 2. Então, nós temos o ponto menos 3 e 2. Esse ponto aqui tem o x 0, porque o ponto está em cima do 2 do y. Então, o x dele é 0. Então, nós temos o ponto 0 e 2, certo? Vamos traçar o simétrico. Se o simétrico é em relação ao eixo y, o y não vai mudar. Só vai mudar o valor do x, que vai trocar de sinal, certo? Então, no mesmo alinhamento aqui, ó, vamos permanecer o 4 e o 3, e o x vai ser o 3 positivo. Então, ponto 3 e 4. Aqui, nós vamos permanecer o 5, né, que é o y, permanece. Ó, e o 3, que era negativo, passa a ser positivo. Então, o x é 3 positivo. Aqui, o 3 vai permanecer, que o 3 é o y. E o 5, que era negativo, vai passar a ser o 5 positivo, seu simétrico. Então, o simétrico em relação ao eixo y, o y permanece, só vai trocar o sinal do x. Aqui, nós tínhamos o menos 3 e 1. O 1 vai permanecer, que é o y. E o 3, que era negativo, agora vai ser o 3 positivo. Da mesma forma, o ponto 3 e 2. O 2 vai permanecer, que era o y, e o 3, que era negativo, vai passar a ser o 3 positivo, certo? Aqui, e o 2, certo? Então, aí nós temos aí, né, o simétrico. Aí é só traçar a figura, que está faltando a outra metade, certo? Espero que todos tenham entendido.
Desculpem os meus erros e tropeços. A gente finaliza aqui a semana 3 do nosso PET volume 6. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, estou à disposição. Um abraço a todos.